Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja rica e abundante sobre a sua vida. Bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós entramos aqui no capítulo 9 do livro de Josué, a nossa classe de discípulos. Espero que você esteja animado, animada, para que nós possamos estudar esse capítulo. É muito interessante, esse capítulo ele tem boas lições para nós aqui. E vale a pena a gente estudar ele com atenção. Então eu queria convidar, antes da gente fazer a leitura, quero, como a gente sempre faz aqui, a gente orar e colocar esse tempo na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Graças te damos por esse tempo que podemos estudar a Tua Palavra, que podemos aprender, que podemos crescer, que podemos aplicar verdades espirituais na nossa vida para que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Graças te damos nessa hora, pedimos a tua direção, o discernimento vindo da parte do teu Espírito para cada um que estará participando dessa videoaula, assistindo, estudando, meditando. Esse é meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, vamos lá. Josué capítulo 9, vale aqui a leitura, diz assim: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Eu vou parar aqui, tá? Vou parar aqui no versículo 4, bem no comecinho dele, para a gente começar a trabalhar algumas coisas aqui. Como eu disse, essa aula ela tem grandes lições para nós, tá? Se você prestou atenção na leitura do verso 1 do verso 2, eles estão mostrando a reação a tudo o que estava acontecendo, né? Desde que o povo judeu atravessou ali o Rio Jordão, da vitória sobre Jericó, depois agora da vitória sobre Ai, e as pessoas começaram, então essas cidades, as notícias começaram a chegar para todos esses povos cananeus, tá? Que acabaram sabendo, e eles tomam uma decisão, e essa decisão é o que? Precisamos resistir, né? Eles decidem então fazer uma aliança, mais ou menos assim: olha, gente, nós podemos ter as nossas diferenças, né? E com certeza esses povos tinham, por isso que você, na leitura, você vê que ele vai falando de um para outro, ou seja, não era um povo só, eram vários povos que estavam ali, tá? Tomando um cafezinho aqui, eram vários povos. Então, esses povos, muitos deles já tinham lutado uns contra os outros ali, mas eles têm agora um inimigo comum, que se eles não se juntam, se eles não resistem, né, todos eles seriam derrotados. Então, provavelmente a conversa ali entre os reis, entre os príncipes foi: olha, vamos deixar as nossas rixas de lado, vamos nos juntar, formar uma frente aí e vamos tentar resistir, né? E eu falo isso por quê? Porque eles estavam vendo o avanço dos israelitas, né? E também não deixa de ser um sinal de uma atitude desesperada, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, alguma coisa mais ou menos assim. E eles também sabiam, porque as notícias não só chegavam do avanço, mas inclusive as notícias chegavam mostrando o quê? Que não só as vitórias do povo judeu, mas como essas vitórias aconteceram. E elas aconteceram e elas estavam todas elas cercadas de atos sobrenaturais, né? Mas o que você observa? Eles desistem? Não desistem, né? É como eu já falei em algumas outras aulas anteriormente, né? Mesmo sabendo, mesmo entendendo, né, que a probabilidade de uma derrota, né, ela era talvez grande e iminente, esses adversários, eles não fugiram, não abandonaram suas cidades, né? Eles decidiram que nós vamos resistir, mesmo sabendo que podemos ser destruídos,
nós vamos resistir. E eu disse já isso anteriormente, e volto a frisar aqui, porque isso tem muito a ver com o assunto de hoje. Isso é símbolo, isso é um símbolo do que acontece espiritualmente. O nosso adversário, o nosso inimigo, né, as trevas, são um adversário vencido, né, um inimigo vencido. Mas mesmo assim não significa que bateram em retirada e desistiram. Eles vão continuar aí lutando, resistindo, né, mesmo com o avanço, para que, se possível, né, atrapalhar, retardar ou até mesmo impedir que os propósitos de Deus possam então acontecer e se manifestar. Então, queridos, formou-se então uma coalizão entre esses heteus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, todos se uniram para lutar contra Israel. Tá? Então seria a frente de resistência, né? Mas o versículo 3, ele é muito interessante, por quê? Porque ele fala que os moradores de Gibeon, tá? Gibeon, querido, só para você entender, os gibeonitas, o que eles eram? Eles eram heveus, tá? Eles eram heveus, eles faziam ali parte, né, do povo, dos povos dos heveus. Algumas cidades ali, elas tinham como se fosse um rei único, e outras elas eram governadas ali por cidades, como por exemplo os filisteus, né? Os filisteus não tinham em si um rei filisteu, mas eles tinham várias cidades-estado, né? E essas cidades-estado, elas tinham ali geralmente uma liderança local que fazia isso. Também nós vimos isso entre os gregos também, né? Tinha também essa questão, os gregos também eram parecidos num determinado momento da história, eles foram parecidos também nessa forma de governo. E assim era também entre os heveus, tá? Então, os habitantes de Gibeon, né, os gibeonitas, que apesar de serem heveus, eles faziam parte e viviam nessa cidade que era governada por um concílio de anciãos, tá? E há dados históricos bem interessantes que mostram que os heveus eram um povo ardiloso, era um povo conhecido pelas armadilhas que eles preparavam. Era mais ou menos assim, aliás, isso não era privilégio vocês devem estar ouvindo que faz um barulhinho aqui, a luz dá uma tremida. Nós estamos com uma instabilidade de energia aqui na região hoje aqui, tanto que o meu estabilizador, a cada 1 minuto, parece que ele dá uma tremidinha aqui, tá? Mas fiquem tranquilos que tá tudo certo aqui, ok? E isso era, aliás, não apenas um privilégio, né, de conduta, né, uma coisa que somente os gibeonitas faziam, mas eram comuns. Haviam povos que tinham poder militar para resistir, mas haviam povos que sabiam, por exemplo, que eles não tinham condições de, na força, né, conseguirem vencer um exército. Então, muitas vezes eles apelavam para astúcia, para cilada, né, para ardis, que eles pudessem com isso, então, de alguma forma conseguir ou prevalecer sobre o adversário, ou até mesmo conseguir se preservarem, né, numa atitude de autopreservação. E é mais ou menos isso que acontece aqui. Então o versículo 3 vai dizer, olha, eles, apesar dos outros terem feito toda uma coalizão para resistir, eles escolhem usar uma estratégia diferente. Então, enquanto havia uma coalizão que buscava resistir na força, né, na oposição, na resistência armada, os gibeonitas escolheram um outro caminho, e esse caminho foi um caminho de astúcia, tá? Então, aqui nós encontramos a primeira lição desse texto, tá? Quando eu leio aqui o versículo 3, o versículo 4, né, e o versículo 4 vai dizer assim, 4, 5, né, vai falar assim, eles usaram de astúcia, e começa a explicar essa astúcia. E foram e se fingiram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Então, eles
escolheram o quê? Vamos usar uma tática diferente. E essa tática vai ser através de uma astúcia, tá? E a lição é essa. Apesar de você ter o inimigo numa frente usando a proposta da resistência com a força, nós vamos encontrar o mesmo inimigo usando agora de uma outra estratégia, né? de uma outra forma de procurar resistir. Então isso é uma grande lição, tá? A primeira desse texto, mas é uma grande lição para a nossa vida como discípulos de Jesus. E aqui no texto, a primeira grande lição que traz para nós é essa, que o nosso adversário, né, que nós estamos numa luta, que nós estamos numa batalha, né, não é uma batalha contra a carne, contra o sangue, não é uma batalha contra as pessoas, né? O apóstolo Paulo vai falar que essa batalha é uma batalha que nós temos contra os principados, as potestades nas regiões celestes. Então é uma batalha espiritual. É uma luta espiritual, e que nós temos que entender que o inimigo não vai usar sempre a mesma tática, né? Nós podemos esperar, né, a resistência, nós podemos esperar numa situação um ataque, nós podemos esperar numa situação o uso, como no caso aqui, o uso da astúcia, tá? Que é um ardil completamente, uma forma completamente diferente de lidar com a situação, que ela é muito mais complicada, ela exige, na verdade, que a gente esteja muito ligado, em comunhão com o Senhor, né? Paulo fala dessa astúcia do inimigo. Paulo nunca deixou de trabalhar isso. O próprio Efésios 6, né, que fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades, no verso 11, o apóstolo Paulo fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então Paulo está dizendo assim, olha, o inimigo usa ciladas, ardis, porque ardil é exatamente isso, o ardil é uma cilada, o ardil é uma astúcia, é algo que é preparado para produzir um engano, para pegar alguém, né, para colocar alguém numa situação complicada. É exatamente o que eles estão propondo aqui. Então, né, a palavra de Deus já fala sobre isso, né, das astutas ciladas, ou seja, não é sempre a mesma cilada, não é sempre do mesmo jeito, da mesma forma. O inimigo não vai usar as mesmas táticas. Por exemplo, quando a gente vai no livro de Apocalipse, a gente vai estudar aqui sobre as 7 igrejas. Se você prestar atenção, você vai perceber que nas 7 igrejas ali descritas, o adversário usou de várias táticas, de várias estratagemas ali contra a igreja, né? Uma hora ele usou de perseguição, outra hora ele usou de trazer heresia, outra hora ele trouxe dissolução moral, frieza espiritual, endurecimento do coração, materialismo. Então você vê que foram várias as estratégias ali, vários os ardis que o inimigo usou nas igrejas, né, segundo a realidade, o contexto de cada uma para tentar o quê? Barrar, para tentar impedir, para tentar segurar. Tá? Então, assim, isso é uma lição, né? Afinal de contas, a palavra de Deus fala que o nosso adversário, ele fica como? Ele fica ao nosso derredor, né? Como um leão ali, só procurando quem ele possa tragar. E quando você para pensar, o que é essa descrição que é trazida sobre o nosso adversário, né? Então ele fica ali como um leão, aqui buscando a quem ele possa tragar. Ele está ali olhando, ele está observando, ele está analisando, e ele vai usar de diferentes formas para conseguir brecha, espaço para agir. E nós temos que estar atentos. Se você pegar, por exemplo, assista aí um desses filmes, desses canais aí que passam esses documentários, esses filmes de animais, né? Tipo Predadores, essas coisas que aparecem na Discovery Channel, ou mesmo programas que às vezes passam em alguns canais. O que você vai ver? Os leões ali, né? As leoas, na verdade, que são elas que caçam, eles não usam sempre a mesma estratégia, né?
para cada grupo, para cada situação, eles cercam de uma forma, eles vão observando, eles veem onde está os animais, onde estão os animais mais velhos, ou os animais que estão feridos, ou os animais mais novos, né? E eles vão o quê? Fazendo manipulação para que, através desse conjunto, né, eles preparam uma cilada para pegar um animal desavisado, um animal que às vezes corre numa direção contrária, né, o que acaba facilitando para que esse animal seja se torne, né, uma presa e seja pego. Então não é diferente, gente, tá? Então nós temos que estar atentos, e esse capítulo 9 ele é muito interessante porque ele mostra o que a desatenção de Josué, o que a desatenção daqueles líderes que estavam ao lado de Josué, o que essa desatenção ela trouxe, o problema que ela causou, o problema que ela criou, né, para todos eles ali, não muito tempo depois deles começarem essa campanha, né, eles acabaram se colocando, isso acabou trazendo um prejuízo para eles. Então, né, quando você vê a questão dos gibeonitas, o que eles tomam a decisão? Vamos fazer uma estratégia diferente. Então nós estamos sabendo aí, né, o nosso adversário, o Deus deles fez coisas maravilhosas, derrubaram, eles estão entrando na terra e a ordem é matar todo mundo dessa terra. Então tem que fazer alguma coisa. A gente sabe que eles venceram lá em Ai, venceram em Jericó, venceram em Ai, né? Essas vitórias elas foram acompanhadas por fenômenos sobrenaturais, né? O Deus deles é terrível, poderoso, e não é difícil você fazer um cálculo, né? Não é difícil você fazer um cálculo, né? Jesus disse isso. Jesus falou: olha, né, antes de você construir, veja se você tem condições de terminar a obra, porque um rei, quando ele vai sair à batalha, ele analisa para ver se ele tem condições de encarar essa batalha, se ele tem condições de enfrentar esse exército. Jesus diz que é sábio fazer isso. E aqui há uma sabedoria que os gibeonitas usam. Eles calculam, né? E calculando, eles falaram: olha, se o Deus deles está fazendo isso em favor deles, e Jericó caiu, os reis da além do Jordão caíram, Ai caiu agora. E detalhe, querido, só não sei se vocês vão ver aqui na articulação, né? Eles falam que vem de longe, mas a cidade de Gibeon, ela ficava a apenas 10 quilômetros de Ai. Era uma cidade próxima, tá? Eles estavam muito próximos ali, tá? Mas eles foram inteligentes, eles foram rápidos, eles foram perspicazes, eles viram a situação, né? E se anteveram a ela. Antes de esperar bater na porta deles o exército de Israel, eles: não, vamos fazer alguma coisa, né? Nós não temos chance de subjugar, nós não temos poder para resistir aos israelitas, né? E segunda coisa, eles sabiam que seriam mortos, eles seriam mortos, os filhos seriam mortos, todos, porque a ordem de Deus era essa. Se você pegar Deuteronômio 7, do verso 1 ao verso 6, essa foi a ordem do Senhor, né? Eles tinham que ser mortos, banidos, tirados, né, da terra prometida. Então, ou seja, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então, o único meio da gente se salvar é se a gente conseguir, com essa astúcia, se a gente conseguir com isso, forçá-los de alguma forma a fazer um pacto de não agressão. Então nós vamos enganá-los para que a gente possamos prendê-lo, porque se a questão toda é que eles têm que destruir todos os povos dessa terra, então vamos fazer de conta que nós somos dessa terra. E quando eles descobrirem que nós somos dessa terra, na verdade eles já terão feito aliança com a gente. E eles não vão poder quebrar essa aliança. Então, se der certo a gente conseguir a aliança, nós os prendemos na sua própria palavra. Nós os prendemos dentro da própria aliança. Eles não vão poder quebrar a aliança. Observe que é uma astúcia muito grande.
E assim, basicamente eles não tinham nada a perder. Não tinham nada a perder. Porque se não desse certo, eles seriam mortos. Não só os representantes ali, mas o exército ia chegar depois e eles iam ser mortos. Se desse certo, eles tinham uma chance. Por isso que já há algum tempo nas nossas aulas eu tenho dito que essa é a estratégia do inimigo. Sabendo que não pode vencer, porque quem dá a vitória é o Senhor, o inimigo tenta agir o quê? Contra diretamente a Deus? Não, porque ele sabe que não pode. Mas ele tenta, de alguma forma, agir contra as nossas vidas para que a gente fale, para que a gente erre, para que a gente não entenda, né, as coisas como nós devemos entender, e com isso nós mesmos sejamos o instrumento que acaba dando ao nosso adversário o poder, ou a legalidade, ou o espaço de permanecer num campo de batalha onde basicamente ele já deveria ser expulso, derrotado e destruído. Tá? Então, tudo isso, gente, que eu estou falando, traga isso para a tua vida, aplique isso para a tua vida pessoal, para a tua vida espiritual, para a tua vida diante do Senhor. Então eles criam um ardil, eles criam uma cilada. E observe que ela é muito bem feita, né? Muito bem pensada. Porque o que eles fazem? Eles pegam ali comida velha, né? Um pão ali bolorento, as roupas gastas, tudo velho, tudo gasto, para dar a impressão que eles vêm de muito longe. Entenda, né? Até conhecendo aquele tempo, né? Para um pão estar embolorado, né? As roupas gastas significam que eles teriam que ter vindo de muito, mas muito longe. A ideia era mostrar que eles nem estavam na terra, eles nem habitavam na Cananeia, eles nem viviam ali, eles eram de fora, até porque a ordem do Senhor era destruir todos os povos que se encontravam na Cananeia, na terra de Canaã. Mas na verdade não era impedido aos israelitas que pudessem fazer algum tipo de aliança com algum povo de fora. O que eles não podiam é fazer aliança com o povo de dentro, porque ali era a terra que eles tinham que invadir, tomar e tirar todos os adversários que estavam ali. Então olha a astúcia, a coisa foi muito bem feita, tá? Então, nós viemos de muito longe para fazer uma aliança com vocês. E é desse ponto aqui agora, queridos, que nós vamos tirar algumas outras lições importantes que se aplicam, queridos, perfeitamente para os nossos dias, tá? Lições interessantes, porque aonde nós vamos ver aqui as atitudes, as decisões que Josué toma, elas têm pontos que mostram muitas vezes aonde nós estamos errando. Então, a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é o que? Não subestime o inimigo, né? Nós falamos que o inimigo usa de várias estratégias, então nós temos que estar atentos, porque as coisas nunca são do mesmo jeito. Pode uma hora a luta pode vir de uma forma, outra hora ela pode vir de outra forma, num outro momento a coisa pode vir de um outro jeito, e eu tenho que estar atento a isso. Mas também eu não posso subestimar o inimigo, eu não posso subestimar os ardis, as ciladas que ele usa. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele fala assim: porque não ignoramos os seus ardis. E ele está falando no versículo 10 exatamente sobre isso, sobre estar atento, preparado. Por quê? Porque ele fala assim: se não for assim, seremos derrotados pelo diabo. E aí então, nesse contexto, ele está falando, olha, para não sermos derrotados pelo diabo, né? Ele está falando assim, então nós não podemos ignorar os seus ardis, as suas ciladas, a sua astúcia. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui lá no capítulo 6, né, que fala que para não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Aí ele vai falar lá, né, no versículo, no capítulo 6, acho que versículo 10, ele vai falar, fortalecer-vos no Senhor, na força do seu poder, né, para que você possa resistir, estar de pé contra as astutas ciladas do inimigo. E aí no verso 18 do capítulo 6, ele vai falar, irmãos, porque não ignoramos quando ele fala para não ignorar os seus ardis, desculpa, ele fala, olha,
Por isso nós temos que fazer o quê? Nós temos que vigiar, nós temos que orar em todo o tempo. Ou seja, nós temos que estar em comunhão com o Senhor, porque orar, irmãos, não é ficar repetindo palavra. A oração é a busca de comunhão com o Senhor, a oração é a busca de intimidade, a oração é apresentar tudo diante do Senhor para receber. Né? Às vezes nós pensamos na oração para colocar problemas, situações, coisas, mas mais do que tudo as nossas orações deveriam ser o nosso desejo de estarmos atentos, vigilantes, ouvindo o Senhor. Então, quando eu olho para esse texto aqui, né, e penso, né, em Apocalipse 6, 18, eu vejo que Paulo nos advertindo para que a gente vigiar sempre primeiro, orar, depois, e eu olho para esse texto e eu vejo o quê? Capítulo 9. Israel se descuida, Josué se descuida, os líderes que estão com ele se descuidam. E esse descuidado que ele tem vai trazer um alto preço. Eles vão pagar um alto preço por isso. Por quê? Porque eles subestimaram o inimigo, subestimaram os ardis do inimigo. Queridos, o que nós precisamos entender? Uma lição importante. O nosso adversário, permita-me estender um pouco mais, não apenas o nosso adversário, mas as pessoas também. Né? A gente vai andando com as pessoas, vendo as pessoas, o mundo que nós estamos vivendo cada vez mais. Então, o nosso adversário, ele pode nos surpreender. Né? Por isso que nós temos que estar atentos, orando, temos que estar vigilantes, porque senão nós podemos ser surpreendidos por alguma situação que a gente não esteja esperando, por alguma uma condição, né? Às vezes nós nós temos que estar atentos, e às vezes nós não estamos atentos, o inimigo nos engana pela sua força, ou às vezes, né, pela sua ideia de fraqueza. E não só o inimigo, as pessoas também muitas vezes são assim. Às vezes nós somos enganados pelas pessoas porque atribuímos a elas uma força que elas não têm, atribuímos a elas uma fraqueza que não existe, atribuímos a elas uma sagacidade, ou subestimamos a sagacidade dessa pessoa, né? Às vezes consideramos essa pessoa ingênua e ela não é ingênua. Às vezes nós subestimamos a força de uma pessoa, subestimamos a própria fraqueza dela. Então, assim, as pessoas podem, né, nos surpreender. É claro que a gente sempre espera que as pessoas nos surpreendam positivamente, né? Mas às vezes as pessoas nos surpreendem negativamente. Isso para que a gente esteja atento, a gente esteja vigilante, né? E o inimigo não é diferente. Nós temos que estar atentos e vigilantes, porque às vezes o inimigo, algumas pessoas às vezes, e os cristãos fazem muito isso, né? Porque o mundo espiritual, nós não estamos olhando ao redor e vendo anjo ali, capeta aqui, e às vezes porque nós não estamos vendo manifestações do mundo espiritual, pelo menos não algo muito claro e visível. Às vezes nós achamos que o inimigo nem existe, nem está aí, desapareceu, e nós esquecemos que às vezes a realidade espiritual ela está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. E às vezes nós somos surpreendidos porque a coisa vem de alguém que nós não esperávamos, vem de uma situação que nós não esperávamos, e nós acabamos sendo surpreendidos. E a culpa é de quem? Há uma responsabilidade nossa nisso, porque nós subestimamos seja a pessoa, subestimamos o inimigo, subestimamos a situação, subestimamos até às vezes que aquilo foi uma cilada, algo que nós deveríamos enxergar e nós escolhemos não enxergar, algo que às vezes até pessoas, queridos, nos avisaram, dizendo: olha, cuidado com essa situação, cuidado com fulano, cuidado com isso. E às vezes, não tem problema, não, imagina, não é isso, não, você está encanado, não, você está exagerando. E depois a casa cai e a gente acaba pagando um preço alto. Então, queridos, a gente tem que estar atento, né? Por quê? Porque aqui os moradores de Gibeon, eles estão agindo com dolo, né? O dolo é aquilo que é planejado, aquilo que é feito deliberadamente,
aquilo que é preparado, cada ato foi preparado. E nós não podemos esquecer, querido, que o nosso adversário, ele não é um inimigo que se despreze, né? Eu falo que nós não podemos ter medo do diabo, nós também não podemos ser arrogantes, né, e subestimá-lo. Né? Qual é o nível, o equilíbrio? O equilíbrio é justamente que eu sei o papel dele, o lugar dele, eu sei quem eu sou, sei quem Deus é, e eu fico vigilante. Há um equilíbrio, eu preciso estar vigilante. Não tenho que viver com medo dele, e também não posso ser tão arrogante ou inocente ao ponto de subestimá-lo. Mas entender que ele não é todo poderoso, o Senhor de nada, mas eu não posso subestimar, não posso brincar com ele, porque eu posso me dar muito mal se eu brincar com ele, se eu subestimá-lo, eu posso me dar muito mal, inclusive se eu for arrogante em relação a ele. Mas quando eu entendo isso, papel, postura, estou atento, eu sei que ele é um inimigo derrotado. E eu sei que no Senhor eu tenho força para resisti-lo, do Senhor eu recebo sabedoria para discernir, e do Senhor a unção e poder e autoridade para vencê-lo. Amém, queridos? Então vamos lá. Os gibeonitas fizeram o quê? A estratégia deles era o quê? Fazer Josué acreditar que eles eram moradores de uma terra distante. Se eles errassem, eles estariam perdidos. Mas a coisa foi feita para dar certo, e a coisa deu certo, né? A coisa foi inteligente, né? E eles teceram toda essa rede para enlaçar Israel. Tá? Então nós já lemos aqui, então eles preparam os sacos, os jumentos, a odre, né? Tudo roto, tudo velho, e eles partem em direção ali a Gilgal, aonde está o acampamento de todo o exército de Israel. Tá? E eles chegam ali e eles fazem, né? Primeiramente eles acabam enganando ali Josué, os líderes, mas também eles fazem toda aquela nação acreditar, tá, que eles estavam ali porque eles estavam encantados com o povo de Deus, com o Deus de Israel, né, que eles estavam ali porque, meu Deus, eles viram ali, chegaram as notícias, e nós estamos aqui porque o Deus de vocês é maravilhoso, o Deus de vocês é tremendo, e nós estamos aqui porque nós acreditamos em vocês e queremos nos unir a vocês e queremos ser servos de vocês. Então eles usaram o quê? Eles usaram de aparência, e aqui é uma coisa importante, um erro que muitas vezes nós cometemos, né? Às vezes nós subestimamos as ciladas do inimigo, e às vezes nós andamos muito por aparência. Olhamos muito a aparência das coisas, e nós precisamos aprender a discernir mais as coisas do que olhar a aparência delas, porque existem coisas que têm a aparência do bem, mas são mal. Existem coisas que parecem boas, né, para nós, mas são caminhos de destruição. Quantas pessoas, quantos filhos de Deus acabam se metendo em confusão, quantas pessoas acabam aí aprisionadas em situações terríveis, porque andaram em aparência, né? Quantas pessoas acabaram entrando em negócios, em relacionamentos, tomaram decisões, tudo por causa de aparência, né? E eles usaram de aparência, uma aparência que tinha o propósito de criar uma cena. Então nós precisamos estar atentos, porque às vezes nós estamos buscando as coisas com aparência. Quantas pessoas hoje buscam relacionamentos baseados em aparência? Então nós temos hoje tantas mulheres, homens, né, que acabam buscando relacionamentos baseados em aparência. E muitas vezes aquela pessoa tem toda a aparência que ela quer, mas o coração dela é distante, o coração dela é um coração incrédulo, é um coração duro, é um coração mau, né? Muitas vezes é um coração distante do Senhor, né? Muitas vezes entram em negócios, fazem compras e coisas pela aparência, compram não pela necessidade, compram pela aparência, compram porque estão olhando com olhos errados. E aqui eles olharam com olhos errados. Eles olharam aquela situação com olhos errados. Então nós temos que tomar cuidado. Além disso, né? Não, já vou falar sobre isso, mas a gente tem que tomar cuidado,
Porque, queridos, o nosso adversário, ele sabe tecer as suas redes, né? Não é de hoje. Por exemplo, quando você vai lá em Números 22, Deuteronômios 23, Judas 11, você vai ver, livro de Judas, versículo 11, né? Você vai ver coisas, por exemplo, Balaão armou ali ciladas para os filhos de Israel, armaram ciladas para Daniel, lá em Babilônia. Se você for depois, dá uma lida em Neemias 6, do verso 10 ao verso 13. Eu não vou citar o versículo, eu quero que você vá lá e você leia, né? A armadilha que Semaías armou, preparou ali para Neemias, tá? Agora, o que é interessante quando a gente pensa lá em Daniel, quando a gente pensa no próprio Neemias, né? Eles não caíram. Josué caiu aqui. Ele foi levado pela aparência, e já vou falar sobre a lisonja, né? Que é outro problema que acontece aqui, além da aparência, né? As palavras lisonjeiras. Mas, se você for ver, quando você olha na Bíblia e você vê tantos que passaram por essa situação, você vai ver que Daniel, por exemplo, ele escapou. Se você pegar o próprio Neemias escapou. E por que eles escaparam? Porque eles não se deixaram levar pela falsa aparência das coisas. Porque eles buscavam o quê? Eles buscavam a orientação de Deus. Quando nós buscamos de fato a orientação de Deus, queridos, nós não somos levados pela aparência. Por quê? Porque quando nós buscamos a orientação de Deus, Deus mostra a essência do que é. Observe quando o profeta Samuel ele vai à casa de Jessé, né, o pai de Davi, e o Senhor fala ali, olha, vai lá na casa deles, porque lá você vai ungir aquele que vai ser o próximo rei de Israel. E quando ele entra ali, você vê que quando Jessé manda chamar o seu primeiro filho, o mais velho, né, o primogênito, o que acontece com Samuel? Ele fica impressionado com os atributos, com a aparência do filho de Jessé, né? E aí o Senhor vira e fala assim, olha, você não cai nessa conversa, né? Você não olha, não leva a aparência em consideração, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E no coração o Senhor, na verdade, reprovou o filho de Jessé. E na aparência, queridos, Davi não levava troféu, não. Davi não era o troféu futuro rei para ninguém ali. Mas ele era os olhos do Senhor, porque o Senhor viu o coração de Davi, e o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Observe a diferença, como Deus vê, como muitas vezes nós vemos, e nós precisamos aprender a ver mais como Deus vê, e ver menos como geralmente nós estamos acostumados. Nós somos muito levados, somos levados demais pela aparência, né? E a aparência pode nos levar a um grande erro. Eu me lembro, há muitos anos atrás, queridos, eu era vendedor de uma loja que vendia produtos de informática. Isso há muitos anos atrás, nós estávamos, para você ter uma ideia, era tempo do Windows 3.11, Windows 95, tá? Foi bastante tempo atrás. E eu me lembro que tinham dois clientes ali que deram uma lição muito clara disso. O primeiro, ele chegava na época, era um carrão da época lá. Ele chegou com um carrão da época lá, que era, na época, o carro mais top que havia acabado de entrar no mercado, era o Ômega, né? E esse homem parou na loja, desceu lá, né, desceu do seu carro, aquele carro que na época era o super carro, né? Completamente diferente, o Ômega. Ele desceu, entrou na loja, ele foi lá e comprou um produto ali, pagou, né? E quando ele entrou, eu me lembro que eu era gerente da loja naquela época. Eu me lembro que a conversa dos dois vendedores era assim, tipo, nossa, esse cara vai comprar a loja inteira. Ele foi lá, comprou um produto só e foi embora. Pagou com cheque. Aí, na sequência, chegou um senhor, me lembro bem do carro, era um Corcel 2. Corcel 1, perdão, que era um mais quadradinho. Corcel 2 já era maiorzinho. Ele chegou no Corcel 1 ali, um senhorzinho,
E ele foi lá, gente, e eu me lembro bem assim, que o segundo vendedor, porque o primeiro atendeu o outro, né, e o segundo ele ficou de bode. Ele ficou assim, falou, pô, né, você, né, entrou aqui, se o cara do ômega não comprou quase nada, esse aí, sinceramente, ainda mais que ele é um senhor, né, esse aqui não vai gastar nada, vou perder meu tempo, né, vou perder a minha vez para atender, daí vai vir o outro que vai comprar, vou perder. Ficou aquela discussão. E aí, gente, o homem chegou lá, ele comprou vários produtos e, na hora de pagar, o homem abriu a carteira, pagou tudo em dinheiro, em cash ali, e foi embora. Aí, gente, eu virei e falei, vocês estão vendo? Como eu era gerente da loja, eu falei, vocês estão vendo? Vocês olharam a aparência, e a aparência engana, porque esse que vocês olharam e ficaram impressionados com tudo, não comprou quase nada. E detalhe, tá? Que apareceu depois, ao longo da semana, o cheque voltou, tá? O cheque voltou e teve que chamar depois a pessoa lá, ligar para ele foi lá trocar o cheque, aquela coisa toda, né? O que só fortaleceu o que eu falei. Eu falei, tá vendo? Vocês ficaram preocupados com a aparência, e o que tinha mais aparência foi o que menos fez, e depois eu voltei para falar, tá vendo? Ó, o cheque voltou. E o que não tinha aparência nenhuma, que vocês olharam e desprezaram, era que foi o bom cliente mesmo, que não deu trabalho nenhum para a gente. Tá? Então, queridos, fica essa lição para nós. Nós precisamos olhar mais com olhos do Senhor e menos com a questão de olhar as coisas com aparência. Então, que nós tomemos cuidado com isso. Tá? Então, por isso que seja Daniel ou Neemias, eles não caíram, né? Eles escaparam porque eles não se deixaram levar pela falsa aparência, eles buscavam sempre a orientação do Senhor. E aqui Josué não faz isso, Josué se precipita, né? E ele se precipita, e nós também podemos incorrer no mesmo erro, não só de olhar as coisas pela aparência, mas também por nos deixarmos levar pelas palavras, porque aqui no versículo 7 ao versículo 13, eu quero ler com você, olha o que acontece aqui. Aqui vai dizer assim, versículo 6, perdão. E vieram Josué ao arraial a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós? E de onde vindes? E eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porque ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai-vos em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizer-lhes, nós somos vossos servos, fazeis, pois, agora acordo conosco, aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. E olha que interessante. Vamos parar um pouquinho. Eles se apresentam dizendo o quê? Nós somos os teus servos. Já há uma bajulação, uma pseudo-humildade, uma pseudo-humilhação, né? Nós estamos aqui para servi-los, nós estamos aqui para nos render, nós estamos aqui, né, numa atitude totalmente aberta a vocês, submissa a vocês, né? E aí eles são instados por Josué, né? Primeiro por o povo que fala, mas se vocês estão nessa terra aqui, como é que vocês querem ter aliança com a gente? Não, nós viemos de muito longe. E aí Josué pergunta, né? Ó, e aí, quem são vocês? Né? E é inescapável quando eles começam a dizer, nós viemos de uma terra distante,
porque ouvimos da fama do Senhor, tudo que o Senhor fez desde o Egito, como Ele fez, Ele abriu o mar, Ele deu vitória contra o rei A, contra o rei B. E ali, queridos, todas essas palavras lisonjeiras de uma pseudo-submissão, de uma pseudo-atitude, né? De, olha, nós somos servis a vocês, o Deus de vocês, Ele é o único Deus, nós estamos maravilhados, nós ouvimos, nós falamos, não, nós temos que ir ao encontro deles, fazer aliança com eles, porque nós queremos, né, ser parte de tudo isso. Então, são várias palavras que eles vão dizendo, que vão enchendo o ouvido de Josué. E vai com isso amortecendo a percepção, a capacidade. Quantas pessoas são assim? Gente, como pastor ao longo dos anos, quantas pessoas que chegavam ali, e até mesmo com palavras lisonjeiras para mim como pastor, me adulando como pastor. Ai, pastor, o Senhor, e pastor, o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor. Toda uma bajulação de palavras. E depois, querido, as atitudes não mostravam a mesma coisa. Falava-se de aliança, falava-se de compromisso. Ah, essa aqui é a minha igreja, esse aqui é meu lugar, esse aqui é o lugar que Deus me colocou, papapá, eu quero ficar aqui. E depois você ia ver, e não era nada disso. Não havia comprometimento com a igreja local, não havia comprometimento com as pessoas, não havia comprometimento com a obra, com o reino. Então, eram palavras. Por isso que hoje, irmãos, assim, eu não levo essas palavras. Na verdade, eu quero estar aqui, eu quero estar na igreja, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falo, então tá bom, vamos andar, vamos caminhar. Porque para mim, irmãos, as atitudes, os atos falam mais alto. A direção do Senhor fala mais alto, né? Então isso a gente vai aprendendo. E às vezes há tantas pessoas que bajulam, tantas pessoas com palavras lisonjeiras, né? Não apenas dentro da igreja, irmãos, às vezes fora. E muitas vezes as pessoas estão ali com essas palavras ardilosas, elas estão preparando o terreno, elas estão fazendo com que a gente perca a nossa atenção, que a gente não esteja discernindo, que a gente não seja vigilante. Aí nós abaixamos a guarda. Tome cuidado. Tome cuidado não só com pessoas assim, mas muitas vezes o inimigo usa essas situações para inflar o nosso ego, para produzir um orgulho. As pessoas podem falar assim, não, você isso, você aquilo. Não cai nessa. Mantenha teu coração no Senhor. Mantenha a sua vida diante do Senhor. Então há uma tentação aqui que eles usam, né? Eles tentam dizer que é uma devoção, que é uma admiração ao Senhor, né? Mas na verdade tudo que eles queriam era não perder a vida. Eles tinham outros interesses, eles tinham outras motivações. Às vezes as pessoas podem se aproximar, às vezes algumas situações podem parecer uma coisa, mas nós temos que ficar muito atento às motivações, aos interesses por trás ali. Amém, queridos? Outra coisa aqui, grave, séria, ok, tem problema. Os caras chegaram com a roupa tal, disseram que vieram de longe, disseram que querem aliança, disseram que querem fazer isso, aquilo outro, pedindo aliança, pedindo para fazer um monte de coisa. Porém, olha o que o texto diz aqui, verso 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E aqui há um outro erro grave aqui. Eles não pediram conselho, ou seja, algumas versões dizem que eles não consultaram ao Senhor. Queridos, o que dizer se isso não é uma verdade espiritual ainda nos dias de hoje? Né? Muitas vezes nós olhamos a aparência e olhando a aparência entendemos que a aparência é boa, agradável aos nossos olhos e não consultamos o Senhor. E às vezes até desobedecemos ao Senhor porque já está muito claro na palavra qual é a posição que Deus tem sobre aquilo, mas também não consultamos e ignoramos. E há vezes que as coisas não são tão claras assim. Há situações que são difíceis, situações que nós não podemos ser precipitados em dizer sim ou fazer tal coisa, coisas que muitas vezes nós temos que orar.
temos que buscar o Senhor, consultar o Senhor. E assim como o texto mostra que eles não consultaram o Senhor, muitas vezes nós também não pedimos conselho ao Senhor. Talvez, eu tenho certeza, talvez não, eu tenho certeza que se Josué, ok, beleza gente, maravilha, então vocês vão ficar aqui, nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos orar, e se Deus falar para fazermos aliança com vocês, nós faremos. E se Deus falar para não fazer, nós não faremos. Então, com isso, eles não estariam andando por vista, com isso, eles não estariam sendo envolvidos com palavras, tomados com palavras, né? Não agiriam também no sentimento, que esse é um grande problema. Muitas vezes, né, nós agimos na emoção, tomados pela emoção, às vezes agimos pela emoção porque é um momento de euforia, e aqui eles estão num momento de vitória, um momento de euforia, ganharam a batalha, estão avançando, e aí eles estão avançando, estão conquistando, e chega um povo dizendo que quer fazer aliança com eles, que eles estão maravilhados com Deus. É a mesma coisa, você está caminhando, você está evangelizando, isso já aconteceu, e pessoas chegarem e, nós estamos maravilhados, nós queremos Jesus, e depois se descobre que não queria Jesus nada. Haviam outros interesses ali. Então, tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos agindo debaixo de emoção. E tomados por uma emoção, porque nós temos certeza que aquilo é de Deus, certeza que é bênção, certeza que é bom demais. Nós achamos que é, e fazemos, e tomamos, e não consultamos o Senhor. E aqui, Josué não consulta o Senhor. Não. Porque se ele tivesse consultado ao Senhor, o Senhor com certeza teria dado direcionamento, o Senhor teria tirado paz do coração deles, o Senhor talvez o Senhor até falasse claramente que eles estavam mentindo, enganando, mas de qualquer forma, se eles tivessem buscado o Senhor, orado ao Senhor, buscado a face do Senhor, haveria tempo e ação do Senhor suficientemente clara para que eles não fizessem essa aliança. E não fazendo essa aliança, essa trama seria descoberta. E eles não teriam caído nesse engano. Mas eles não consultaram, ou seja, eles não oraram e não buscaram. E eles o quê? Acabaram fazendo essa aliança, fazendo esse acordo, fazendo um concerto, uma aliança, que acabou sendo algo irrevogável. Por quê? Porque eles fizeram isso e juraram ali em nome do Senhor. Aliás, juraram em nome do Senhor que eles nem consultaram. Que eles nem consultaram o Senhor. Então, isso trouxe uma tragédia dentro da própria comunidade. Por quê? Porque qual era a ordem para esse povo lá em Deuteronômio 7? Era para que sejam destruídos, e agora eles não seriam mais destruídos, agora a presença deles estaria ali, teria que ser aceita. Então, o texto diz aqui, a partir do verso 16, né, até o verso 22, ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então partiram os filhos de Israel, e ao 3º dia chegaram à cidade deles, Gibeon, Kéfira, Beerote e Kiriate Jearim. Mas os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação lhes havia jurado pelo Senhor, o Deus de Israel, e toda a congregação murmurava contra os príncipes. Ou seja, olha a confusão que deu. Quando o povo viu o que os príncipes fizeram, e viram que foram enganados, e viram que era o povo que eles tinham que destruir, houve confusão. A consequência não ficou só nos príncipes, a consequência afetou todo mundo. Por isso temos que tomar cuidado, porque às vezes há coisas que nós fazemos que não nos afetam. Vai afetar as pessoas, vai afetar a nossa casa, vai afetar o nosso casamento, vai afetar as relações que nós temos, vai afetar outras pessoas que vão pagar o preço junto com a gente, porque aqui agora o povo vai pagar o preço. Não era só Josué que ia pagar o preço, não era só os príncipes que iam pagar o preço, todos iriam pagar o preço. E aí o verso 19 diz, mas todos os príncipes responderam, nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, e agora não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos, poupar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que fizemos. E continuaram os príncipes, vivam. Assim se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação,
como os príncipes lhes havia dito. Chamou Josué e lhes perguntou: por que nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora sereis maldito, dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. E então responderam a Josué: foi anunciado aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores diante dela. Por isso tememos muito por nossas vidas por causa de vós e fizemos isso. Agora estamos nas tuas mãos, faze aquilo que te parecer bom e reto de nós. Assim Josué livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Nesse dia Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então, ao cabo de 3 dias depois, a farsa é descoberta, os gibeonitas, a verdade sobre eles vem à tona, aqueles moradores da terra longínqua, na verdade, estavam a 10 quilômetros deles, em 3 dias ali caminhando eles chegaram, vizinhos deles, e eles ficaram surpresos. Observe que não há surpresa da parte dos gibeonitas, porque eles sabiam que logo aquela farsa seria descoberta. Eles só queriam a aliança, que eles conseguiram. Então, a indignação, a confusão, agora não há como não honrar aquela situação. Eles cometeram ali um erro primário, que foi não ter buscado ao Senhor e se levar pela situação, pela emoção, pelas palavras, pela aparência. Outros estão sofrendo por causa deles. Irmãos, isso aqui tudo é um prato recheado de situações que nós encontramos na nossa vida, que muitas vezes nós fazemos e praticamos a mesma situação. E o que restou para Josué? Restou para Josué o quê? Honrar o acordo, ele não podia fazer outra coisa. Agora, os gibeonitas estavam ali, não podiam invalidar aquela situação, não poderiam fazer algo que poderia agravar ainda mais a situação, tá? Então, nós juramos. Agora, e aí o que resta ele fazer? Bom, já que nós não podemos matar e vocês vão ficar aqui, então a partir de agora vocês vão ser nossos servos. Vocês vão cortar lenha, vocês vão pegar água. Só que, ao fazer isso, e esse povo agora dessas cidades vão viver juntamente com os israelitas, vai trazer uma situação exatamente que era o que o Senhor não queria que acontecesse. É a convivência, é o perigo da convivência com engano. Quando o Senhor falou, arranca tudo, mata tudo, tira tudo, porque o Senhor não queria que eles viessem, na verdade, a ter esses povos juntos, para não ocorrer o risco de que em algum momento eles começassem a praticar as coisas que aquele povo praticava. Porque é o que acontece muitas vezes, irmãos, as pessoas vêm e se juntam em coisas e daqui a pouco os filhos de Deus estão fazendo aquilo que não deveriam fazer. As mesmas práticas, os mesmos comportamentos daqueles que não conhecem o Senhor. Então Israel agora iria viver com aquele povo. E poderiam ser influenciados. Como na verdade, quando vocês chegarem e terminar o livro de Josué e for para o livro de Juízes, é isso que vai acontecer. Esse povo vai começar a fazer as mesmas coisas, cometer o mesmo tipo de pecado, fazer o mesmo tipo de coisa que abominação aos olhos do Senhor, que os gibeonitas faziam. Olha a situação. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Israel agora vai carregar o fardo dos gibeonitas ali. Eles vão caminhar com aquela situação. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, eu fecho aqui a nossa aula, no versículo 5 e 6, depois você lê, fala para que nós venhamos vigiar, venhamos a ser sóbrios. Por isso que o apóstolo Paulo vai dar um conselho em Romanos 15, 4, que ele fala, olha, não durmam, não durmam, fiquem atentos, não sejam como os demais. E aí ele cita os israelitas que estavam dormindo. Então, queridos, a nossa aula hoje, ela mostra isso, que nós temos que estar atentos, à nossa caminhada,
para que no final algumas decisões, algumas escolhas não prejudiquem a nossa própria caminhada. E muitas vezes a nossa caminhada tem sido prejudicada exatamente porque nós temos nos deixado levar pela aparência, nós temos menosprezado as ciladas, o próprio inimigo, nós temos aí, não temos buscado a direção do Senhor, temos andado pela aparência. Então tome cuidado. Há um alerta muito grande aqui, o capítulo 9, para que a gente fique atento não somente às pessoas, que nós temos que estar atentos, mas atentos também a tudo aquilo que o inimigo trama, age espiritualmente contra nós. E por isso que nós temos que estar em comunhão com o Senhor, para que nós possamos discernir, entender e não venhamos cair nas astutas ciladas do nosso adversário. Amém, querido? Espero que você tenha sido abençoado com a nossa aula hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa aula. Abençoa o teu povo, dá sabedoria e discernimento, que possam meditar no capítulo 9, Senhor, e possam, na sua caminhada pessoal, ser como Daniel, como Neemias, que mesmo diante das ciladas, das astutas ciladas ali que foram preparadas, Senhor, eles estavam prontos ali a não cair, estavam atentos, discerniram, Senhor, e não caíram nessas ciladas. Que assim nós possamos, como povo de Deus, ser um povo sábio diante do Senhor, um povo que não venha cair nessas ciladas preparadas pelo inimigo. Essa é a minha oração, e desde já agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fique na graça e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até mais.